Como eu tinha dito aqui no domingo, a mensagem de hoje é a respeito de Jesus. Amém? Nós chegamos no final do livro de João, 1 João, e no capítulo 5. Você pode ir já abrindo comigo lá. 1 João 5. Nós estamos numa sequência muito importante em que João fala de fé. Depois de falar a respeito de fé no Filho de Deus, ele começa a testemunhar a respeito de Jesus, a comprovar a natureza de Cristo como homem, como Deus, como Filho de Deus. Amém? E o argumento que João vai usar aqui, irmãos, é importantíssimo, porque ele vai nos mostrar o que Deus diz a respeito de Jesus. Amém? Então quero que você tenha isso em mente hoje. É o que Deus diz a respeito de Cristo. Porque nós vivemos, de certa forma, irmãos, em um mundo que mesmo os descrentes, ou aqueles que não acreditam em Deus, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, praticamente todas as pessoas, irmãos, têm uma opinião sobre Jesus, sobre Deus. Você sabe disso. Amém? Mas nada melhor do que ouvir da fonte quem é o nosso Senhor e Salvador. Quem é aquele que veio ao mundo e entregou a sua vida por nós. Então a gente vai falar a respeito disso, irmãos. Do que Deus diz a respeito de Cristo. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito desse testemunho. Amém? Nós vamos ver então o testemunho de Deus a respeito de Cristo. Eu quero que você imagine, irmãos, a gente já fez esse exercício aqui algumas vezes. Imagine um tribunal em que existe um juiz, um advogado, um réu, testemunhas. Amém? Imagine isso. Primeiramente, irmãos, a palavra testemunhar no dicionário português, ela significa algumas coisas, como por exemplo, dar testemunho acerca de alguém, de alguma coisa, né? Fazer uma declaração como testemunha, declarar ter visto, declarar ter ouvido a respeito de algo, de alguém. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu vi e eu ouvi. Ou declarar ter conhecido alguém. Amém? A palavra testemunhar tem esse significado, irmãos. E o dicionário também nos ensina que existem alguns sinônimos para isso, para testemunhar: provar, comprovar, demonstrar, evidenciar. Quando a gente fala de testemunha, irmãos, nós lembramos então de um tribunal, em que, por exemplo, alguém comete um crime, são chamados testemunhas, para que elas possam testemunhar a respeito daquele crime. Nós usamos esse exemplo aqui algumas vezes. E elas dizem o que aconteceu ou não aconteceu. Mas, mais do que dizer, irmãos, ela precisa provar. Amém? Ela precisa provar o que ela está dizendo. Não basta, por exemplo, eu chegar num tribunal a respeito de um crime, por exemplo, ou de alguma coisa, e dizer: fulano fez isso, mas eu não tenho como provar. Não basta. Amém? Você entende o que eu estou querendo dizer? É óbvio que o juiz vai dar causa ganha ao réu. Se eu disser que apenas vi ele fazendo alguma coisa, mas não tenho como provar, eu não filmei, eu não gravei. Se eu não me engano, um tempo atrás eu ouvi uma história, irmãos. Eu não sei se ela é verdadeira, mas ela se encaixa aqui. De um homem que tinha ganhado na loteria. E ele estava tão paranoico com aquilo, que ele tinha guardado o papelzinho que eles dão, né? Não sei como é que é o nome daquilo. O comprovante que ele jogou naqueles números e tal. Ele tinha ganho e ele tinha ido para retirar o prêmio no banco. E ele levou, além do comprovante, ele levou uma câmera e ele filmou o que estava acontecendo. Ele filmou ele chegando no lugar: estou aqui com o meu comprovante, estou entregando na mão do fulano. Ele está levando lá para dentro para conferir, porque ele estava com medo que eles pegassem um comprovante, dessem um sumiço e dissessem: não, cara, tu não ganhou nada, e retirassem um prêmio no lugar dele. Porque ele estava, obviamente, paranoico com aquela situação. Não que não pudesse acontecer, gente, né? Ele não estava confiando na boa fé daquelas pessoas que trabalhavam naquele lugar.
Então, irmãos, quando a gente fala de testemunha, é importante dizer isso. Por mais que a pessoa diga, eu ouvi, ela precisa provar. Então, com isso em mente, irmãos, a gente vai ver no texto de hoje que o próprio Deus fala a respeito de Cristo e Ele prova o que Ele está dizendo. Amém? É por isso que Deus é digno de confiança, irmãos. Ele não fala coisas aleatórias que não acontecem ou que não acontecerão. Amém? E o que Deus vai provar para nós hoje, irmãos? Eu quero que você repita comigo: a filiação de Cristo, a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Amém? Vira por mão do seu lado e diz assim: Cristo foi homem. Aliás, Ele é homem. Amém? Cristo foi filho. Diga por mão do seu lado. Amém? Cristo é Deus. Amém? Cristo foi homem, Ele é filho e Ele é Deus. 1 João capítulo 5, verso 9, irmãos. A Bíblia nos diz assim: porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que ainda tem mais valor. E Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Amém? A pergunta que fica aqui, irmãos, no argumento de João é simples: como não crer em Deus? Como não confiar no testemunho de Deus? Esse é o argumento de João. Ele usa aqui um argumento bem simples, de lógica. Se nós conseguimos crer, irmãos, no testemunho de um homem ou de uma mulher que é frágil, que é pecadora, que erra, que tem defeitos, com certeza nós podemos crer no testemunho de Deus. Amém? Se nós temos a capacidade de confiar que fulano está falando a verdade ou a mentira, sendo que ele é homem, que ele é falho, que ele é frágil, certamente nós podemos confiar no que Deus diz a respeito de Jesus. Amém? Eu comecei dizendo aqui, praticamente todas as pessoas têm uma opinião a respeito de Cristo. Hoje mesmo eu via uma entrevista de um ateu. Eu não vou citar o nome dele porque ele é famoso. E ele dizendo assim: quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico. E eu tive o prazer de comentar dizendo assim: olha, tem que ter muita fé para ser ateu. Tu tem que fazer um exercício muito grande para não acreditar em Deus. Porque, irmãos, as pessoas hoje em dia, o exemplo dele: quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho certeza e convicção no meu ateísmo. Mas aqui o problema está na leitura da Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, não está em julgamento. Quando você lê a Bíblia, você não está julgando a Bíblia. É a Bíblia que está julgando você. É a Bíblia que está dizendo quem você é, da onde você veio. É a Bíblia que está dizendo o que você faz, sem você ter nem nascido ainda. Não é a Bíblia que está em julgamento, é você. Então, provavelmente essa pessoa, ao ler a Bíblia, ela se incomoda com o que ela está lendo. Porque a Bíblia revela. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o verbo de Deus, revela. Nós falamos no início que Jesus traz iluminação, mostra a escuridão, a falta de luz que há em nós. É claro que isso incomoda, irmãos. Quando você prega o Evangelho, amém? Eu gostaria que você pensasse assim: digamos que a Jane vai no próximo culto trazer uma mensagem para nós aqui. Ela precisa ter algumas preocupações. Ela não pode deixar o Evangelho menos atraente, e ela não pode deixar o Evangelho menos ofensivo. Precisa existir um equilíbrio. Porque o Evangelho é essas duas coisas. Ele é ofensivo, ele te diz: você é pecador. Você é pecador. Ele diz isso para você. A Bíblia, irmãos, se você ler ela seriamente, você vai ver ela diversas vezes falando da nossa natureza, o quanto nós somos falhos e pecadores. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho é atraente, porque ela fala de regeneração. Fala da obra de Cristo, que Ele entregou a sua vida, que Ele deu a vida por você, que Ele te amou, que Ele foi até o fim, que a obra dele é completa, que um dia Ele voltará para te buscar, como nós estávamos cantando. Ou seja, é ofensivo,
mas é atraente. Você entende a natureza, você entende a sua natureza, e você sabe, Ele fez algo grande por mim. Ele me salvou, e Ele veio me buscar. Então, irmãos, nós podemos crer sim nesse testemunho de Deus. E a partir disso, irmãos, que nós vamos ver então o que Deus diz a respeito de Cristo. Mas antes eu gostaria que você abrisse em Hebreus 6, rapidinho. Hebreus capítulo 6, verso 13. Nós podemos confiar no testemunho, irmãos, de Deus a respeito de Cristo, por causa disso que o autor de Hebreus está falando. Não só por isso, mas eu quero usar isso como exemplo. No verso 13 ele diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por quem? Por quem? Pense nisso, irmãos. Se coloque no lugar de Abraão. Deus estava fazendo uma promessa a Abraão. Finge que o Abraão é o telho aqui, ó. Deus estava prometendo: eu te darei uma descendência, eu te farei próspero sobre a terra. Você terá muitas gerações, muitos filhos. Eles terão poder sobre a terra. De ti virá a semente do Salvador. Amém? São várias promessas boas, positivas, mas nem todas tão fáceis de acreditar. Quando a gente faz um juramento, irmãos, não sei se você já fez isso, mas quando a gente é criança a gente faz, né? Eu juro pela minha mãe, né? Eu juro pelo meu pai. Ou alguns têm a audácia de dizer: eu juro por mim mesmo que eu não vou fazer tal coisa. Qual que é a intenção de fazer isso, irmãos, do juramento? Você está jurando por alguém que é superior. Você jura pelo seu pai. Amém? Você jura pelo seu pai, porque é alguém que está sobre autoridade como você. Você jura pela sua mãe. Ou você jura por si mesmo, porque aparentemente, hoje em dia está meio difícil, mas a maioria das pessoas tem amor pela vida. Né? Está cada vez mais raro, irmãos. Tem pessoas que não se amam. Mas a maioria das pessoas tem um valor pela sua vida. Então ela jura por alguém superior ou por algo. E o que Deus está fazendo aqui, irmãos, ao fazer um juramento, uma promessa a Abraão? Ele não tinha por quem jurar. Deus não tem pai, Deus não tem mãe, não tem ninguém superior a ele. Então o que ele fez? Jurou por si mesmo. Olha só, irmãos, como isso é poderoso. Porque Deus, a fazer uma promessa a Abraão, Ele está fazendo uma promessa prometendo algo grande e poderoso, mas Ele está dizendo: eu coloco em xeque a minha honra, eu coloco em xeque a minha palavra, eu zelo por cumpri-la. Eu coloco em xeque o meu caráter, Abraão, eu vou cumprir. Amém? Só estou querendo mostrar para você que diante desse tribunal, o testemunho de Deus a respeito de Cristo tem valor. Amém, irmãos? O caráter de Deus, a fidelidade de Deus estão em jogo. Então, tendo em mente tudo isso, irmãos, nós vamos falar dos testemunhos de Deus no céu e na terra. Amém? O céu toca a terra, irmãos. Amém? Existe essa importância, existe essa conexão. Amém? Então a gente vai ver os testemunhos de Deus, e eles são 3. 1 João capítulo 5, verso 6, volte lá comigo. Ou vocês já estão? Já estão? Amém? A Bíblia nos diz assim no verso 6: Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água. Amém? Batismo aonde? Na água. Esse é o primeiro testemunho. Pelo derramamento do seu... Esse é o segundo testemunho. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. Amém? E o Espírito, que é a verdade. O que o Espírito é? Esse é o terceiro testemunho, ou a terceira testemunha. A água, o sangue e o Espírito, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Ou seja, o Espírito Santo também é testemunha de Cristo. A primeira coisa, irmãos, que a gente precisa entender aqui é a palavra revelado, que ele diz no início do verso 6. Jesus Cristo foi revelado. Ou seja, irmãos, foi provado. Não no sentido de tentado ou tentação. Ele está falando que Jesus Cristo foi evidenciado.
Foi comprovado. Deus mostrou quem era Cristo. Ou seja, Deus o revelou. E João aqui, irmãos, também está dando testemunho de algo que lhe foi mostrado. Ele andou com Cristo, irmãos. Ele viu Jesus, ele tocou, ele falou com ele, ele viu os milagres, ele viu os prodígios, ele viu Jesus sendo crucificado e ele viu Jesus ressuscitando. João também está dando um testemunho, irmãos. E o testemunho é: Deus revelou Jesus Cristo ao mundo. O que está escrito em João 3,16? Quem vai ganhar um bombom depois? Ninguém vai chutar? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele não, mas tenha. Deus revelou Jesus Cristo ao mundo, irmãos. Há 2000 anos atrás ele nasceu numa manjedoura, num lugar humilde, nasceu de uma virgem, como um menino, como um pequeno, porque Deus tinha intenção de nos salvar. Amém? Nós cantamos: um menino nasceu, como um filho ele nos deu, para que nós pudéssemos entrar na Nova Jerusalém no fim, pelas portas da cidade, cantando: Santo, Santo, Santo. Amém, irmãos? Quem crê na revelação de Deus, que Ele revela Jesus Cristo, nesse testemunho que Deus dá a respeito de Cristo, irmãos, entrará na vida eterna. Amém? Por que João está falando isso, irmãos? Na época de João, quando ele escreve essa carta a essa igreja, que ele não cita o nome, amém? Nessa época, andava acontecendo um zum pelaquela região. Um homem chamado Cerinto é o nome dele. Dessa época aqui, irmãos, ele estava falando algumas coisas que eram contrárias àquilo que Jesus estava ensinando, tinha ensinado aos apóstolos e que por consequência os apóstolos estavam ensinando. Ele falava de coisas contrárias, irmãos, à doutrina de que Cristo é Deus. Ele falava coisas do tipo: no batismo de Jesus, você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele desceu ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Amém? Está comigo? E o que aconteceu na hora do batismo, irmãos? A Bíblia diz que o céu, o Espírito Santo, amém? E o que se ouviu? Uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ou seja, ali mesmo Deus estava testemunhando a respeito de Jesus. Mas esse homem Cerinto, irmãos, ele dizia que o Espírito de Cristo, olha só, você lembra, quem lembra aqui das quintas-feiras em que nós falamos que Cristo não é o sobrenome de Jesus? Amém? Vocês lembram disso? Né? Algumas pessoas podem pensar assim: que Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome, né? Ou alguns vão, como a Janete, que entrou em outra atmosfera e disse que era um nome composto, tipo João Vitor. Eu nunca vou esquecer isso. Ele estava dizendo, irmãos, que esse título, Cristo, o Messias, ou ungido, né, que é o Messias do Velho Testamento, ele dizia e pregava naquela época, irmãos, que esse Espírito desse Cristo desceu do céu e desceu sobre o homem Jesus. Ou seja, Jesus não era Deus, ele não era filho de Deus, foi um Espírito que desceu do céu sobre ele. E quando Jesus morreu na cruz, esse homem dizia que o Espírito foi embora. O Espírito do Cristo foi embora. Só que isso fere grandemente as bases da nossa fé. Jesus Cristo era homem, era Deus. Ele não simplesmente morreu na cruz e enterraram ele. O Espírito de Cristo não foi embora. Isso era uma heresia, irmãos. Era uma falsa doutrina. Você precisa entender aqui, irmãos, a importância de homens como João. João era um pastor, era um bispo. Ele ensinava. Irmãos, Deus trata os seus filhos como ovelhas. Amém? Você entende isso, né? A gente fala que as pessoas que estão na igreja são ovelhas, né? E o pastor e suas ovelhas. Amém? Você entende isso. Por quê, irmãos? Porque a ovelha é um animal muito dócil. E por ser tu disse amém, mas tem o ônus e o bônus. Por ser dócil, a ovelha é muito fácil de se manipular. Entenda uma coisa, irmãos. Por mais
que você... Eu vou reformular. Algumas pessoas acham, irmãos, que serão salvas sem vir à igreja e sem um pastor. Mas não. Deus dá pastores às ovelhas. Por quê, irmãos? As ovelhas são animais dóceis, fáceis de manipular. Por que Jesus usa um exemplo de uma ovelha para falar naquela parábola da ovelha perdida, de alguém que se perdeu? Porque a ovelha é um animal que se perde com facilidade. Se a ovelha está perdida, é muito fácil que os lobos venham e ataquem. A importância de homens como João, irmãos, pastores sobre a igreja, e dos pastores que nós temos, graças a Deus por eles, são homens que estão instruindo as ovelhas. E é o que está acontecendo aqui, irmãos. João está combatendo algo que estava desviando as ovelhas. Por quê, irmãos? Quem crê em testemunhos como este, de Cerinto, uma doutrina falsa, é óbvio que está indo para o inferno, porque está sendo enganado. Então João está contrariando essa ideia, está dizendo, não, Jesus Cristo era homem, era filho de Deus. Amém? Era Deus. Não existiu um espírito que desceu sobre ele e foi embora. Eu quero mostrar para vocês no livro de João, irmãos, abra comigo, no capítulo 1. João 1. A gente vai ler o verso 29 em diante. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, o Batista, amém? Disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Irmãos, quem que pode perdoar pecados? Você está vendo? João Batista está reconhecendo pela primeira vez o Messias. O Cristo está dizendo, ele tira o pecado do mundo, ou seja, ele é Deus. Isso provocava algumas pessoas da época, porque Jesus dizia, vai, a tua fé te... E as pessoas diziam, quem é esse homem que está blasfemando? Quem ele pensa que é para perdoar as pessoas? Quem ele pensa que é para dizer que a pessoa está sendo perdoada dos seus pecados? E João está dizendo, ele tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes. Ele já existia antes de mim, ou seja, ele já existia na eternidade. Amém. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo, eu vi, irmãos, olha só isso, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vir descer o Espírito de Deus. Olha só o que João está dizendo, irmãos. Deus tinha dito para ele, vai vir um homem até você, e quando você o batizar, você verá o Espírito descer e pousar sobre ele. Olha que interessante isso, irmãos. João está dizendo, eu ouvi Deus me dizer, Deus me disse isso. E ele disse como aconteceria. Deus não está apenas falando, ele vai provar. João viu acontecer, ele testemunhou aquilo que Deus tinha dito para ele, Deus cumpriu. Jesus Cristo veio até ele e o Espírito desceu como pomba. Amém? Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Através do batismo de Jesus, irmãos, Deus estava provando a filiação de Cristo. Ele disse, este é o meu Filho amado, ou seja, estava indo até João, irmãos, para ser batizado no Rio Jordão, o Jesus de Nazaré. E todas as pessoas que estavam ali, principalmente João Batista, estava podendo comprovar, evidenciar que aquele Jesus de Nazaré era realmente o Filho de Deus. Amém, irmãos? E esse testemunho veio da onde? Da onde que a pomba desceu? Do quê? Assim na terra como é? O testemunho veio do céu. Era o próprio Deus dizendo, esse é o meu filho.
Ele é Deus. Amém? Amém, irmãos? Você precisa dar glória a Deus por isso, porque foi Deus que morreu na cruz para te salvar. Amém? Enfim, mas vocês lembram que eu disse lá no início, no verso 6 que a gente leu, a gente falou da água e do sangue e do Espírito, amém? Através do sangue, irmãos, nós podemos também comprovar a divindade e a humanidade do Filho de Deus. Irmãos, foi o corpo de Cristo que estava naquela cruz. Amém? Não era um holograma, não era barro, não era uma escultura, era o corpo. O corpo de Cristo padeceu naquela cruz, irmãos. Ele tinha um corpo que as pessoas poderiam ver. A Bíblia diz que os soldados, irmãos, eles pegaram uma lança e furaram aqui do lado de Jesus. E a Bíblia diz que saiu água e sangue. É interessante isso, mas não é isso que eu quero falar essa noite. Mas ele tinha um corpo, irmãos. Saía sangue de Jesus. Doeu. Não era um holograma, uma escultura, uma estátua. Amém? Isso mostra que ele era homem. Mas também, irmãos, ao verter o sangue de Cristo naquela cruz, irmãos, ele estava salvando, libertando através do seu sangue. É isso que nós fazemos na ceia. Nós tomamos em memória de Cristo o cálice do suco da uva. Nós não tomamos o sangue verdadeiro de Cristo, é um símbolo. Amém? É um símbolo, amém? Ô Jesus, o que está acontecendo? Na Santa Ceia nós tomamos esse símbolo de Cristo, irmãos, para que haja perdão dos nossos pecados. É através desse sangue. Só Deus pode perdoar pecados, irmãos. Abra comigo em João 6. Marque esses dois livros aí, irmãos. Quando Jesus estava sendo crucificado, irmãos, houve trevas, terremotos. Se eu te dissesse assim, vamos usar um exemplo aqui. As mães que estão aqui, prestem atenção. Se alguém disser para vocês assim, eu gosto muito de você, eu te amo, você é uma pessoa legal, mas eu odeio o seu filho, o que vocês vão pensar? Vocês acreditariam na pessoa? Claro que não. Eu amo você, mas teu filho, o João. É natural, a mãe vai pensar, poxa, como é que você pode dizer que me ama, mas odeia o meu filho? Imaginem isso, irmãos. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, crucificado, escorrendo sangue, morrendo asfixiado, Deus estava irado. As pessoas estavam crucificando o seu filho. Tinha um propósito, é claro, eterno. Ele não estava morrendo em vão. Antes morrer do que perder a vida, né? Mas Deus ficou irritado. Houve trevas, escureceu às 3 da tarde, terremoto. Amém? O véu do templo se rasga, porque o Filho de Deus estava lá. O próprio Deus estava morrendo na cruz. João capítulo 6, irmãos, verso 53. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Ele não está falando de algo literal, irmãos, comer a carne, né, tipo zumbi, alguma coisa assim, né, canibalismo. Amém? É figurativo. Se vocês não participarem do meu corpo e do meu sangue, vocês não têm vida. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu já disse aqui, irmãos, o que Deus gera é Deus. Amém? Jesus não foi criado. Jesus é Deus, porque Ele foi gerado por Deus. É da mesma essência, compartilha da mesma natureza. A figura do sangue aqui que Jesus está se referindo a ela, irmãos, é o sangue que nos traz vida. É através desse sangue que nós nascemos de novo. Não literalmente. Nós nascemos de novo da água e do Espírito.
Amém? Porque o sangue de Jesus Cristo nos dá vida eterna. Irmãos, só quem pode dar a vida é Deus. Somente Deus pode gerar vida e ressuscitar vidas, irmãos. Trazer vidas de volta. É importantíssimo que você entenda isso, irmãos. Porque nós estamos num dia em que celebramos o nascimento de um menino. Imagina se Maria, no auge da sua adolescência, por volta de 14 e 16 anos, ela resolvesse abortar o Filho de Deus. É claro que isso não aconteceria, né, irmãos? Deus não permitiria. Mas você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Nós estamos celebrando o nascimento de um menino. Amém? De uma vida. Porque quem dá a vida é... E quem tira a vida? É Deus. Nós não temos esse direito, irmãos. Nós não temos. Amém? Fica no ar aí para você. Não é o assunto de hoje. Vá comigo para o capítulo 19 de João, irmãos. Rapidinho. A gente vai ler a partir do verso 33. João 19, 33. Mas, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram as suas pernas. Um dos soldados, porém, furou o seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água, desculpa. Essa informação provém de uma... Como é que está aí para você? Testemunha ocular. Amém? Irmãos, João, agora não o Batista, né? O João apóstolo, o discípulo amado, era alguém muito próximo. Eu já disse aqui para vocês que o evangelho de João é o evangelho mais íntimo a respeito da vida de Cristo, porque João era muito íntimo de Jesus. Amém? Era amigo do peito, de repousar a cabeça no peito de Jesus. Então os relatos de João, irmãos, são importantíssimos a respeito da vida de Cristo. Ele está dizendo, uma testemunha ocular me disse isso. Ele viu o soldado furou com lança, saiu sangue e água. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Amém, irmãos? Somente Deus poderia ter sido entregue naquela cruz, ou se entregado naquela cruz, irmãos. Somente Deus, que foi morto no Calvário, irmãos, poderia com seu próprio sangue salvar aqueles que ele estava comprando. O sangue de Cristo aqui é o crédito, é a transação bancária, irmãos, da compra das almas. Amém? Você pode ter a certeza de que passará a eternidade nos céus, na Nova Jerusalém, que você cantou agora há pouco, cantando Santo, Santo, participando do banquete maravilhoso, porque Ele te comprou, Ele operou um resgate. O parente mais próximo que existia veio ao mundo, irmãos, e fez a transação. Nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, onde nós somos livres, mas escravos de Cristo, porque Ele comprou. A vida não é simplesmente sua, eu faço da minha vida o que eu quiser, a vida é minha, meu corpo, minhas regras, irmãos, meu Deus do céu. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Amém? Porque o sangue de Cristo, irmãos, o bem mais precioso, a maior preciosidade, irmãos, nem o ouro, nem a prata, nem o que você possa pensar que é mais caro nesse mundo poderia ter feito essa compra. Qual que é o terceiro testemunho, irmãos? Ou a terceira testemunha? A água, o sangue e o Espírito. Por quê, irmãos? É o Espírito que aplica essa verdade. João disse, esse é o Espírito da verdade. É importante ressaltar isso, irmãos, porque nós vivemos um mundo extremamente relativista. Todo mundo tem a sua opinião e as pessoas dizem assim, mas essa é a tua opinião. Irmãos, com relação a isso aqui não há opinião, há a verdade. A verdade. Mas está doendo. É a verdade, cara, não interessa. Mas eu não concordo. É a verdade, cara. É nós que nos adaptamos a isso aqui, irmãos, através do Espírito Santo, de glória em glória, é uma transformação. Não é a Bíblia que se adapta a nós. Meu Deus, irmãos, parece muito bobo falar a respeito disso, mas é muito necessário, irmãos.
Porque o evangelho que está sendo pregado aí fora é um evangelho de facilidade, não há entrega, não há compromisso, não há obediência a Deus, é pela graça, hipergraça, não sei o quê. Meu Deus! Ou é tudo ou é nada, irmãos. Meu Deus, Jesus não aguenta digamos assim, é 8 ou 80, não existe isso, irmãos, não existe um muro para Jesus. Ele disse: se você não for quente nem frio, eu vou vomitar você da minha boca, porque você é indiferente. Você está andando na média, um dia está no pecado, lá na vida com Deus. Nesse aqui eu até concordo com Deus, mas nesse aqui não. É difícil, né? Porque eu penso que é assim. Mas a minha opinião é essa. Isso não é fé, irmãos. Isso é conveniência. Me lembrei do Posto Ipiranga. É o Espírito Santo, irmãos, que aplica essas verdades. E elas são verdades. O Espírito Santo vem no seu interior e diz assim, Jesus Cristo é a verdade, Ele disse isso. Ele não diz, Cristo disse isso, mas vamos deixar desse jeito aqui, vamos dar o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro. O Espírito Santo não é brasileiro, irmãos. Ele não dá um jeitinho, Jesus disse isso aqui, né? Mas vamos aqui escondido de Deus. Vamos ver se a gente consegue dar um jeitinho. Não, é a verdade, irmãos. Como que Hebreus fala a respeito da fé? A fé é a firme ou firme fundamento. As verdades que o Espírito Santo aplica no meu e no seu coração, irmão, são fundamentos. Você só pode ter certeza, irmão, se você estiver firmado na verdade. Amém? E a verdade é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então é isso que o Espírito Santo, a terceira testemunha, aplica em nós. Firmeza, certeza, irmãos, porque fé, conhecimento e fé andam juntos. Amém? Vocês não conhecem, como Jesus disse, vocês erram porque não conhecem, não conhecem o poder de Deus e não conhecem as Escrituras. Ou seja, conhecimento e o sobrenatural. Amém, irmãos? Conhecimento e o sobrenatural. Irmãos, eu já vi muitos milagres dentro da igreja, mas o que me traz mais certeza é a palavra, porque ela também é sobrenatural, irmãos. Os sinais acompanham os que creem. Tudo aquilo que está escrito aqui pode ser. Tem conselhos práticos aqui. É óbvio, tem conselhos práticos a respeito de qualquer coisa. Amém? Você pode crer nisso, amém? Mas também tudo que está escrito aqui é sobrenatural, irmãos. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O justo vive pela fé. Certeza, irmãos, convicção. Então, relembrando, irmãos, as três testemunhas, a água, o sangue e o Espírito. Para encerrar, 1 João, volte lá comigo para o texto base. 1 João 5, verso 7, irmãos. Amém? Tem uma pequena diferença aqui de tradução, irmãos. Algumas Bíblias mais antigas vai estar um pouco diferente das mais atualizadas, mas o sentido é o mesmo. Amém? Eu não vou me ater isso agora e explicar para vocês. Amém? Porque é bem fácil de entender, não muda muito o sentido. Mas você vai perceber qual que é a diferença. 1 João 5, verso 7, irmãos. Temos, portanto, três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. Amém? São as três testemunhas que a gente já falou. E ele continua dizendo, irmãos, as três concordam entre si. Amém? Não há divergências de opinião entre o Espírito, a água e o sangue, irmãos. Eles não estão discutindo a respeito de Jesus. Mas será que é isso mesmo, água? Será que é isso mesmo, sangue? Não, eles não estão discutindo, eles concordam. Amém, irmãos? Porque esse testemunho veio do céu para a terra. Amém? É Deus quem dá esse testemunho, e Deus é digno de confiança, porque Ele jurou por si mesmo. Amém, irmãos?
São 3 as testemunhas fornecidas por Deus para comprovar, sinônimo de testemunha, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e verdadeiramente Deus. Ou como Paulo, irmãos, escreveu aos Colossenses no capítulo 1, que é a nossa canção, que nós cantamos muitas vezes aqui: Jesus é a imagem do Deus invisível. Amém? A imagem do Deus invisível, meu irmão. A figura de Cristo como Deus, irmãos, é essencial para a nossa fé. Nós somos cristãos, amém? O cristianismo é a nossa religião. Irmãos, Jesus é a figura central do cristianismo. Não é Maria. É Jesus, irmãos. Não é o apóstolo Paulo, é Jesus. Todos esses personagens são importantíssimos, maravilhosos, irmãos. Mas Jesus é o centro da mensagem. Amém? O cristianismo depende de Cristo para existir, irmãos. Se você tirar Buda do budismo, a religião continua. Continua, irmãos. Porque é uma filosofia. São filosofias. Muitas delas se apoiam nas escrituras, irmãos, no que convém. Uma delas é o espiritismo. Quem é o principal personagem do espiritismo? Não, do espiritismo, da religião. Quem que é o principal personagem? Não. Do espiritismo. Aqui no Brasil. Não é ele, para você ver. Aqui no Brasil o principal é o Chico Xavier, né? Mas não é o Deus do espiritismo, digamos. Sim, mas o Deus do espiritismo, digamos assim, irmãos, é Allan Kardec. As pessoas não sabem, não conhecem, porque não faz diferença. Aliás, o espiritismo é a Bíblia distorcida. Eles pegam elementos da Bíblia que lhes agrada, principalmente na relação entre os mortos, enfim, que é condenável pela Bíblia. Não existe comunicação com, falei com meu tio, falou com o demônio, falou com Satanás. Não existe isso. Mas eles pegam, distorcem, e quem é Allan Kardec? Você nem sabe. Não faz diferença. Irmãos, mas se você tirar Jesus Cristo do cristianismo, nós podemos fechar as portas e ir embora, chorar. Porque nós não temos salvação, nós não temos vida eterna, não há perdão para os nossos pecados, não há transformação de vida, você não está... Jesus Cristo é essencial. Se Ele for tirado do cristianismo, irmãos, o cristianismo deixa de existir. Eu sempre falo aqui para vocês, irmãos, e eu reitero o meu compromisso com a palavra de Deus: eu nunca vou pregar algo distante de Cristo. Você não vai ouvir aqui, irmãos. Se você ouvir um dia algo diferente disso, eu peço que você levante da cadeira e vá embora. Porque isso é doutrina de demônios. Amém? Não à toa, irmãos, Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer. Jesus é essencial, irmãos, em todas as esferas da sua vida, não somente dentro da igreja. Se Ele não estiver lá no seu trabalho, irmãos, se Ele não estiver na escola, se Ele não estiver no banheiro com você fazendo as necessidades, irmãos, não... Amém? A água, o sangue e o Espírito concordam a respeito deste fato, irmãos, imutável. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus homem que habitou entre nós. Como diz o verso 9, irmãos, é Deus quem dá testemunho a respeito do seu Filho. Foi o verso que nós lemos lá no início. É Deus quem dá esse testemunho, irmãos. Não são fábulas. Amém? Não é filosofia. É Deus. É como se Deus tivesse ido a um cartório, irmãos, no dia do nascimento. Pense nisso. É óbvio que não aconteceu, não literalmente. Mas quando você ganha um filho, você no hospital mesmo, hoje em dia, né? Você vai lá e registra: esse é meu. Esse tem carinha de joelho, mas é meu. Você vai lá, dá o seu nome, escolhe um nome para ele. Você não viu hoje no jornal, por causa do D'Alessandro? Glória a Deus pelo D'Alessandro. Mas 700 e poucas crianças registradas desde 2008 com o nome D'Alessandro. Foram os pais que fizeram isso. Amém?
É maravilhoso. Glória a Deus pelo D'Alessandro. Mas é um registro, irmãos. Deus fez esse registro. Nós falamos de um tribunal no início. Pense num cartório. Ele estava lá comprovando: esse é o meu filho. Como ele diz, como o salmista diz: esse é o meu filho, eu o gerei. Ele diz: pede-me, eu te darei as nações. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Leia o verso 10 comigo para encerrar. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Amém? Aquele que crê em Jesus Cristo tem dentro de si o testemunho, que é o Espírito Santo. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de Cristo. Irmãos, se você não crê nisso, você está dizendo que Deus é mentiroso. A figura do tribunal, quando você olha nos filmes, principalmente nos americanos, eles chegam diante do tribunal e eles colocam a mão sobre o quê? Sobre uma Bíblia. Eles dizem: eu juro dizer a verdade, nada além da verdade, em nome do Senhor ou de Deus, enfim. Eles dizem isso. E Deus jurou por si mesmo, irmãos. Ele não é mentiroso, Ele não é homem para que minta. Amém? Deus não volta atrás. Amém, irmãos? Foi Deus que deu esse testemunho a respeito de Cristo. Quem recebe Jesus Cristo recebe o Espírito Santo, irmãos, confirmando que esse testemunho é real. Aquele que não crê, irmãos, está fazendo de Deus um mentiroso. Verso 11. E é este o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida que vocês têm, né? Aqui tem um acento no circunflexo no E. Amém? Tem a vida eterna. João está dizendo: eu escrevi para que vocês creiam, vocês tenham confiança, vocês têm a vida eterna. Amém? O menino nasceu e um dia voltará como rei. Para resumir então, irmãos, eu já estou encerrando. Resumir essa obra desse menino que veio ao mundo há 2000 anos atrás, a obra do Cristo que morreu e ressuscitou em nosso lugar. Primeira coisa, irmãos: sua intenção era o nosso bem. Repita isso comigo: a intenção de Cristo era o nosso bem. Vira para o irmão do seu lado e diz assim: Jesus veio ao mundo porque Ele queria teu bem. Amém? Esse é o primeiro resumo. E o segundo, irmãos: sua finalidade era a glória de Deus. Amém? Diz para o irmão do seu lado assim: Jesus Cristo glorificou o Pai. Amém? Ele glorificou o Pai, irmãos. Nós somos chamados a imitá-lo. Amém? Nós precisamos glorificar a Deus. Amém, irmãos? Para concluir então, 3 coisinhas a respeito de tudo isso que eu falei. Primeira coisa, irmãos: Deus deu testemunho a respeito do seu Filho. Amém? Deus deu testemunho. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, irmãos: o Filho veio ao mundo. Número 2. Quando Jesus esteve aqui, irmãos, Ele testemunhava a respeito do Pai. Amém? Ele não veio falar coisas aleatórias. Ele dizia: eu estou dizendo para vocês, mostrando para vocês aquilo que eu presenciei na eternidade. Jesus também testemunhava a respeito de Deus. A terceira coisa, para encerrar agora mesmo, irmãos, que é o que está escrito em Atos 1:8. Amém? Jesus disse assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Olha só, irmãos, a sequência. Deus testemunhou a respeito de Cristo. Cristo esteve aqui testemunhando a respeito do Pai, nos revelando o Pai. E nós somos chamados a ser Amém? Se coloque de pé. Nós somos chamados a ser testemunhas, irmãos. Gostaria de orar com você.